Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que está lá em Mateus capítulo 8, do verso 5 em diante. Conta basicamente que Jesus, ao estar andando pelas cidades, né, espalhando a mensagem, falando do reino de Deus, ele se depara com um centurião. Esse centurião chega até Jesus e pede para que Jesus cure o seu servo, porque o seu servo estava paralítico, né? Então Jesus, obviamente, no mesmo momento fala que sim, que iria, né, curar o servo do centurião. Só que o centurião ele responde para Jesus da seguinte forma, eu vou ler para vocês. Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Então a gente percebe aqui o tamanho da fé do centurião, né? Que nem quis que Jesus fosse na casa dele porque sabia a natureza pecaminosa dele mesmo, né? Então, dito isto, Jesus se admirou. Jesus se admirou com aquela tamanha fé, né? Tanto é que ele respondeu aqui, ó. Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Jesus, quando ouviu o centurião falar daquela forma, Jesus afirmou isso, né, para todos os que estavam ali ao seu redor, que nem em Israel ele tinha visto fé como aquela. Mas por que nem em Israel? Porque Israel foi a nação escolhida por Deus, né, para que viesse o Messias. Jesus ele veio da nação de Israel, ele era israelita, era judeu. E também porque era a nação escolhida para levar a mensagem para as outras pessoas, né? Então, era a nação que era familiarizada com as escrituras, sabia da verdade, né? Então, quando Jesus fala que nem Israel ele viu tamanha fé, ele está automaticamente trazendo para nós uma lição de que nem sempre aquelas pessoas que a gente acha que conhece a verdadeira palavra, de fato tem relacionamento com Deus. Né? Quando a gente traz para os nossos dias, a gente percebe que tem muita gente que não vão à igreja, por exemplo, não tem uma religião específica e mesmo assim são coerentes com a palavra de Deus, são sinceras com a palavra de Deus, né? Então não dá pra gente saber, não dá pra gente julgar. Muitas vezes a gente quer automaticamente, olhando a pessoa e o que ela faz, definir em quem que ela acredita ou não. Isso não é para ser assim, né? Porque da mesma forma que tem gente dentro da igreja fiel e tem gente dentro da igreja infiel, fora da igreja é da mesma forma. Fora da igreja tem joio e tem trigo. Dentro da igreja tem joio e tem trigo. Não há como a gente julgar, não tem como a gente saber quem de fato tem relacionamento com Deus e quem não tem. Entende? Então, são coisas que só pertencem a Deus, julgamento só pertence a Deus. Jesus, quando esteve nesta terra, não abriu a boca para julgar, né? Nós não podemos fazer. Nós temos que ser reflexos do que foi Jesus aqui, imitar ao que ele fez. Em momento algum ele julgou ninguém. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Sabe? Pedir a misericórdia de Deus para que ele venha cada vez mais nos possibilitar estar em comunhão uns com os outros e não julgar os outros, porque muitas pessoas de repente estão nas igrejas esquentando o banco e quando sai de lá fala da vida dos outros, vive em adultério, é invejoso. Sabe? Então não adianta, não adianta. Às vezes o lugar que você tá não define quem você é, entende? Em contrapartida tem aqueles que não vão à igreja, mas que têm um coração sincero, coração puro, que estão dispostos a seguir o que Jesus pede, né? Eu não tô falando aqui que não é para não irmos à igreja, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que tem muita gente que não ainda, né, em nome do Senhor Jesus, não frequentam uma igreja, mas que tem a igreja em si, né? Conhece o verdadeiro Deus, praticam na medida da luz que lhe foi dada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Semana passada eu recebi uma mensagem no Instagram e essa pessoa me falou o seguinte, que
que estava distante da igreja porque não achava corretas certas atitudes de alguns membros da igreja, enfim, que tinha acabado se desviando, etc. E aí eu conversando com essa pessoa, falei: se você está procurando uma igreja perfeita para você congregar, você não vai encontrar, porque não existe. Não existe. A igreja é constituída pelo quê? Por pessoas. Pessoas são pecadoras, sabe? Assim como eu peco, você peca. Todos nós pecamos. Não tem como nós acharmos que a igreja é um lugar onde tem pessoas que nunca vão pecar. Não é assim que funciona. Muito pelo contrário, muitas vezes as que estão lá dentro são mais tentadas do que os que estão aqui fora. Você acha que o inimigo de Deus ele está mais preocupado com quem está fora da igreja, com quem já está fazendo todas as vontades dele, ou com aqueles que seguem a Cristo? Ou com aqueles que estão interessados em seguir a Cristo? Entende, queridos? Então não faz sentido. Não faz sentido. Então, se você busca esse lugar onde não há pecado, onde não há sofrimento, onde tudo é perfeito, você não vai encontrar, porque não existe. Enquanto Jesus Cristo não voltar para essa terra, não existirá perfeição. Se dentro da igreja tem hipócritas, fora tem muito mais. Sabe? Então a gente não pode definir quem é quem. Com base na misericórdia que o Senhor nos dá, nós temos que dar também para as pessoas. Com base no amor que o Senhor Deus nos dá, todo dia nós temos que dar para as pessoas. Nós não podemos colocar a nossa confiança, como eu já falei nos vídeos anteriores, nas pessoas. Porque a gente vai se frustrar, a gente vai se decepcionar. Nós temos que crer no Senhor Jesus, que é o único perfeito. É o único que não erra, que não peca, que não decepciona. Entende, queridos? Então, eu oro para que possamos cada vez mais estar ligados a Cristo. Porque se estivermos ligados a Cristo, nós não vamos ficar nos preocupando com o que fulano, cicrano faz ou deixa de fazer. Nós vamos fazer o nosso papel, que é orar pela vida de cada um deles, para que possamos estar juntos, reunidos e preparados na vinda do Senhor Jesus. Se você crê no Senhor Jesus, porque é o livre-arbítrio de cada um, né? Cada um crê, cada um segue o que acredita. Se você crê, busca, clama, mesmo que você ainda não sinta verdadeiramente que o Senhor Deus exista, sabe? Ou você só ouve falar desse Deus, clame, peça, porque eu tenho certeza que Ele vai se mostrar para ti, sabe? Ele vai se mostrar. Ele vai te fazer enxergar que existe um Deus no céu, capaz de fazer o impossível para que se torne possível você estar ao lado dele. Amém, queridos? Eu oro pela sua vida. E se você gostou desse vídeo, eu te peço que curta, compartilhe, se inscreva no canal, para que nós possamos mais e mais levar a mensagem de Deus às outras pessoas e assim abreviar a volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Até o próximo vídeo. Beijo.